Olá, queridos, bom dia, bom dia. Sexta-feira, mais um dia abençoado que o Senhor está proporcionando pra gente. Glória a Deus, sexta-feira é um dia feliz, né? Você deve saber o porquê. Querido, é o seguinte, eu quero concluir hoje com vocês. Infelizmente ontem eu não consegui fazer com vocês aqui, mas hoje eu quero concluir com o nosso maior. Essa semana eu tô falando sobre perseverança, dei muitos exemplos bíblicos de pessoas que perseveraram e eu quero concluir hoje com o nosso maior exemplo de perseverança quando a gente fala de espiritualidade. Qual você imagina que é? Quem você acha que é? Não tem outra pessoa. O nosso maior exemplo de perseverança foi Jesus Cristo. É óbvio, é claro que foi Jesus Cristo. Por tudo que ele passou, pela vida dele, pelo seu ministério e principalmente pelo seu propósito. Queridos, o versículo que eu quero usar como base para o que a gente vai falar hoje é João 3,16. Eu acho que é o texto mais importante da Bíblia e eu quero citar ele aqui para a gente. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, eu vou repetir isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Jesus foi nascer, viver e morrer para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas era necessário que nós crescêssemos nele, que nós confiássemos nele e seguíssemos seus mandamentos. Jesus era Deus e ele preferiu se esvaziar da sua glória e nascer em um corpo humano e se tornar humano. Ele conviveu entre nós. Logo no seu nascimento, ele já passou pela primeira provação. Não tinha lugar para ele na estalagem. Jesus nasceu na manjedoura, um lugar onde ficavam os animais, um lugar que não era para ele nascer. Após isso, Jesus, quando foi criança, Maria teve que fugir com Jesus para o Egito porque queriam matar. Mataram todas as crianças porque ficaram sabendo que tinha nascido o Salvador. Jesus teve que fugir para não morrer. Compreende isso? Jesus crescendo, iniciando seu ministério, ele foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias e ele não desistiu. Ele não se entregou. Isso tudo por mim e por você. Quando Jesus iniciou seu ministério, os que estavam próximos dele não deram importância. A família dele não deu importância. Quando Jesus iniciou seu ministério, foi humilhado. Porventura poderia vir alguma coisa boa daquela cidade que ele nasceu. Não deram crédito. Mas Jesus continuou. Jesus perseverou. Jesus escolheu 12 discípulos para caminhar com ele, para ele ensinar, para serem mensageiros da palavra dele. Ele foi traído, alguns mentiram para ele, alguns não acreditavam nele. Por muito tempo ele caminhou com seus discípulos e quando passava provações, os discípulos fugiram. Por muito tempo Jesus caminhou com seus discípulos e quando aconteceu um grande milagre, perguntaram: quem é esse? Não conheciam Jesus profundamente. Isso não entristeceu o coração de Jesus. Ele continuou. Ele continuou seu ministério porque ele sabia que o propósito dele era maior. Ele perseverou até o fim. Até o fim. Com muita inveja de Jesus, os religiosos quiseram matá-lo. E Jesus ficou sabendo disso. E ainda assim ele perseverou. Com inveja de Jesus, eles o prenderam, o maltrataram. Jesus tinha tudo para se entregar. Jesus tinha tudo para desistir. Mas ele perseverou. Com inveja de Jesus, eles crucificaram Jesus. Crucificaram Jesus. A morte mais humilhante. Nem o bandido, nem todos eram crucificados daquela forma. Era a morte mais humilhante, que dava mais agonia. Era a morte que dava mais sofrimento. E ele não desistiu. Ele perseverou. Jesus tinha tudo para sair dali. Ele sofreu tanto que ele angustiou. Ele pediu ao Pai que, se fosse possível, não passava por aquilo ali, mas foi necessário ele passar. Ele perseverou até o fim.
Até nos seus últimos momentos na cruz, ele foi humilhado. Falaram para ele: você não é o filho de Deus? Você não era aquele que pregava por aí? Você não era aquele que fazia milagre, que fazia isso, que fazia aquilo? Desce daí, te salva. Pede ao Senhor para mandar os anjos, se salva. Você não é Jesus, você não é o Messias, se salva. Ele foi humilhado e ele perseverou. Ele perseverou até o fim. Ao ponto dele falar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele perseverou. E a sua última frase, ele fala: está consumado. Ou seja, está feito, está pago. Jesus passou por tudo que ele passou por você. Jesus passou por tudo que ele passou para nos dar a oportunidade de ser novamente chamados de filhos e filhas de Deus. Ele morreu por nós. Queridos, o que eu quero te dizer com esses pontos da história de Jesus é que você precisa perseverar. É sobre isso que a gente está falando nessa semana. Eu quero concluir dessa forma com você. Você precisa continuar. É sério. Aquele que não precisava passar por isso, ele passou por você. Ele passou por nós. Jesus sofreu por nós. Eu não sei o que você tem passado. Não sei quais lutas você tem enfrentado. Se é luta física, se é espiritual, se é família, casamento, se é trabalho. Mas você precisa continuar. Você precisa perseverar. O maior sofrimento, Jesus sofreu por você. A maior dor, ele sofreu por você. Ele morreu por você. Esse é o nosso maior exemplo de perseverança e você precisa continuar. Vai passar. Creia nisso. Vai passar. Vai passar. Não há sofrimento maior do que aquele que sofreu por nós. Ele morreu por nós. Vai passar. Salmos 37 diz: entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Coloque seus problemas, suas dificuldades nas mãos de Deus. E Ele vai resolver. Ele vai cuidar. Faça a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, coloca na mão de Deus. E Ele vai agir. Tá bom? Essa é a conclusão da semana. Que você possa guardar isso. Eu não sei o que você tem passado, mas que você possa refletir. Independente do que eu estou passando, o maior sofrimento, o maior processo foi o que Jesus passou por mim. Ele venceu e eu vou vencer também. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, que porque se ele venceu, nós também venceríamos. Então, você vai vencer. Você vai passar por isso. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus te abençoe e que tenhamos um dia abençoado.